A paz de Cristo seja com todos vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou dizendo o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observe aqui que Deus ele plantou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para lavrar. E no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis, o Senhor dá uma ordem expressa, direta para Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observe aqui que Deus ele disse para o homem para não comer do fruto da árvore. Ele não disse qual era o fruto. O mundo ensina que é a maçã, mas a Bíblia não revela qual é o fruto. Então Deus deu uma ordem: não coma do fruto da árvore do meio dos jardins, porque senão você morrerá. E essa morte a qual Deus se referia a Adão não era a morte física, da matéria, do corpo, mas a morte espiritual, a morte da alma, porque Adão ele era um ser espiritual. Não foi isso que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Deus é espírito, Deus não é carne, Deus não é matéria, Deus não é pó. Amém? E no versículo 3, testificará essa morte no versículo 16. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, a palavra diz: e vendo a mulher, Eva, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Adão comeu, Adão desobedeceu, Adão pecou contra Deus. E aí entra a morte espiritual, porque quando ele comeu, ele se tornou carne, ele deixou de ser espírito. Amém? E aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Adão pecou contra Deus, Adão desobedeceu a Deus e ele recebeu um salário, a morte espiritual. Eles foram expulsos, Adão e Eva foram expulsos do jardim, do paraíso, porque no jardim é um lugar santo, no jardim é um lugar sagrado, no jardim é um lugar onde não pode habitar pecado. No jardim não existe desobediência, no jardim não existe coisas profanas. E Adão profanou, Eva profanou, desobedeceram ao Senhor, e por isso o pecado entrou. E aí, como está escrito em cima, a queda do homem, o homem caiu. Por que o homem caiu? Porque ele pecou, desobedeceu. Então o pecado, entenda uma coisa, o pecado ele gera morte na vida do homem e da mulher, não a morte física, mas a morte espiritual. Então hoje, da mesma forma como Adão morreu e Eva, todos nós também morremos pelo pecado. Morremos ao insistirmos em vivermos em desobediência a Deus. Amém? Mas Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar, para nos purificar por meio do seu sangue, uma vez que no nosso coração haja arrependimento para com o Senhor. Todos nós somos pecadores, herdamos a natureza adâmica de Adão, a natureza pecaminosa. Davi disse em Salmos que em pecado ele foi concebido. Nós somos concebidos no pecado porque temos a natureza adâmica conosco, mas temos a oportunidade de nos redimir por meio do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós alcançamos a redenção, nós alcançamos aquilo que Adão perdeu, o contato com o Senhor, a presença de Deus, o Espírito de Deus, porque Adão tinha o Espírito de Deus dentro dele. Eva tinha o Espírito de Deus dentro dela, mas enquanto obedecia, do momento que desobedeceu, que tocou, que comeu o fruto da árvore, que não era para se comer, eles perderam a presença, perderam a graça, perderam a morada celestial no paraíso e foram expulsos, se tornaram carne, pó. Amém? Reflita sobre essa palavra. O pecado gera consequências, o pecado gera morte espiritual, o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59:1, a palavra diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, as transgressões, as vossas iniquidades. Amém? A paz seja com todos,
em nome de Jesus. Ainda tem esperança para a sua alma. Se arrependa de seus pecados. Entregue a sua vida para Cristo. Ele quer te salvar.